Salve pessoal, boa tarde. E aí, você se lembra do sonho que teve essa noite ou dos sonhos que teve essa noite? Sonhar é uma importante atividade neurológica. Eu vou falar para vocês aqui um pouquinho de como se dá a construção dos sonhos e de que forma eles podem interferir na realidade. Muitos de nós já vimos, crescemos sabendo daqueles manuais de interpretação de sonhos, às vezes relacionados a alguns almanaques e tal. Mas veja, para a neurociência, para a neuropsicologia e para a psicologia, os sonhos eles têm significado para aquele que sonha. Então, sonhar com um animal para uma pessoa vai significar um conjunto de coisas a partir da experiência de vida dela, enquanto para outra pessoa vai ter outro significado. Do ponto de vista neurológico, nós temos, logo atrás aqui da testa, o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, essa região de massa cinzenta logo atrás do osso da testa, ela é responsável pela racionalidade do ser humano, por aquele pensamento alinhado com aquilo que tem a ver com a razão. Quando nós dormimos, sobretudo durante um intervalo de mais ou menos 2 horas, essa região do cérebro, que é responsável pela nossa racionalidade, dentre outras coisas, é como se ela adormecesse, como se ela desligasse. E outras partes do nosso cérebro passam a aumentar em contrapartida as suas atividades. Áreas do cérebro que muitas vezes não se conectam, não se relacionam, não se comunicam, passam a se comunicar de uma maneira bastante intensa durante o sonho, enquanto o grande gerente da adequação e da racionalidade está dormindo. Por isso que muitas vezes os nossos sonhos, se a gente comparar com a razão, com o estado de vigília, eles são conteúdos sem pé nem cabeça, muitas vezes deixando a gente bastante angustiado com eles. Veja, esse mecanismo de desligar, relaxar e permitir que outras áreas do cérebro se conectem durante o sonho é muito importante para a nossa saúde neurológica. É nesse período em que nós vamos estabelecer conexões entre conteúdos e muitas vezes chegar ao entendimento de questões que quando a gente está na vigília, a gente não consegue. Nós, psicólogas e psicólogos, nós valorizamos muito, claro, algumas linhas mais do que outras, os conteúdos que são trazidos nos sonhos pelos nossos pacientes ou clientes, entendendo que durante esse período do sonho, as memórias que nós temos registradas, e alguns estudiosos, principalmente as equipes de Harvard, entendem que tudo aquilo que os nossos olhos já botaram visão, reparo, como se diz, está gravado no nosso cérebro. E que o sonhar permite com que a gente evoque todas essas memórias, sejam memórias intrauterinas, memórias da infância, memórias mais recentes constituídas depois da vida adulta, mas está tudo lá dentro. Apaga esse gestor da razão e todas essas áreas do cérebro começam a se conectar e se relacionar, e todas essas memórias podem ser reavivadas, misturadas e conectadas. Sonhar é muito importante para a gente construir uma realidade mais saudável, porque muitas vezes nessa conexão de conteúdos evocadas pela memória, nós conseguimos ter acessos a respostas, a reflexões que quando estivéssemos na vigília, acordados ou dormindo sem sonhar, não teríamos como acessar. Então, olha lá, é como se nós tivéssemos 3 possibilidades de existir: acordado, dormindo e sonhando. E o sonhando faz essa correlação entre os elementos gravados na nossa memória e essa possibilidade de que eles fluam na nossa mente de uma maneira mais livre. Por isso, muitas vezes a gente fica até um pouco envergonhado dos sonhos que possamos ter. Para nós, psis, dependendo da nossa linha teórica de trabalho, eles vão ser material importantíssimo para que a gente trabalhe a realidade e a vida com os nossos pacientes. Eu, enquanto psicanalista, evidentemente, e essa é uma linha que dá muita importância do sonho como um elemento da vida mental. Até mais.